Esta llamada se está grabando. Bem-vindo a todos. Esse é o nosso encontro em que nós vamos continuar o estudo sobre as 7 festas. Essas festas estão atreladas ao ritual dos nossos irmãos hebreus no deserto. E assim como nós estudamos o santuário, também iniciamos a semana passada falando sobre as festas. Eu já peço a você para abrir sua Bíblia em Levítico 23. E como esse vídeo é um vídeo de continuação ao que nós começamos e estudamos a semana passada, então naturalmente, em alguns momentos nós vamos voltar a falar um pouco sobre aquilo que estudamos e também falar e dar seguimento ao que vamos ler na Bíblia hoje. Então, deixa Levítico 23 aberto. Eu também pedi que todos se concentrassem em buscar esse conteúdo baseado em Levítico 23, mesmo hoje nós sabemos disso, que depois desse episódio de Deus ter dado a Moisés essas 7 festas, nós tivemos a festa da dedicação do templo, né, ali nos dias de Salomão, e depois, nos dias de Esté, nós até estudamos recentemente sobre isso, vocês vão recordar, nós tivemos a festa de Purim, em que eles comemoraram o momento ali em que eles seriam levados à extinção, e Deus, de forma muito milagrosa, através do, da intercessão de Mardoqueu e de Esté, né? Eles juntos ao rei pediram misericórdia e Deus acabou invertendo as coisas. Então o povo de Deus foi, e nos dias de Mardoqueu ele instituiu essa festa. Então essas duas festas eu não incluí nas 7 que estão aqui dentro do Levítico 23 e expliquei por que na última aula. Porque essas 7 que nós temos aqui, elas têm um caráter de sombra de uma realidade maior. E se bem que é possível fazer uns paralelos também com as outras festas, nós vamos nos concentrar nessas 7, tá bom? Então vamos orar para nós continuarmos o nosso estudo. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui com o objetivo de aprender. A Bíblia foi o Senhor que inspirou aos homens separados por Ti para escrevê-la. E nós só vamos conseguir entender se por misericórdia o Senhor iluminar nossas mentes. É por isso que nós temos separado tempo para estudar, Senhor. Nos ajude. Nós precisamos ter a visão correta, a cosmovisão correta, a teologia correta e apresentar assim aos nossos alunos, aqueles que têm interesse em aprender. Nos ajude. Nós precisamos ser humildes. O conhecimento não nos pertence e a mensagem é maior do que o mensageiro. Que todos aqueles que tenham acesso a esse conteúdo e aos outros que estão por aí, que se dedique a consultar na palavra. É a palavra que permanece para sempre. Com a palavra o Senhor criou todas as coisas. Com a palavra o Senhor enfrentou o inimigo no deserto. E com a palavra o Senhor nos instrui para que nós possamos buscar cada vez mais para adquirir o conhecimento e também todos os dias sermos batizados com teu Santo Espírito. Obrigado, bondoso Jesus, por todas as bênçãos. Tenha piedade de nós. Nós suplicamos agora, Espírito Santo. Nos ilumine, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, então as 3 primeiras festas, elas aconteciam na primavera judaica. O mês lá é chamado de Abib. E estas festas, elas ocorriam durante o mês de Abib. E assim, durante esse mês, as pessoas tinham a oportunidade de desfrutar das bênçãos e do significado de cada festa. Então, deixa eu melhorar aqui essa imagem. Só um minuto. Penso que agora está melhor. Então tá aí. Nós temos as festas da primavera, que acontecia no mês de Abib, e as festas de outono, que acontecia no 7º mês chamado Tish. Então, em Abib, no dia 10, eu expliquei isso a semana passada,
Se você está ouvindo agora a continuação do vídeo e não teve acesso ao conteúdo anterior, nós pedimos que nesse mesmo canal você busque para que você entenda as 3 primeiras festas. Então, a primeira festa era a festa da Páscoa, e na tela você já observa aí que ela acontecia no dia 14 de Abibe. Nós descobrimos também que nem toda festa era feriado. E nós entendemos na semana passada que os judeus chamavam o feriado de sábado. E é por isso que nós encontramos na Bíblia algumas citações tratando o sábado semanal de meu, em Jesus, Deus dizendo isso, meus sábados, e também outras citações em que Jesus vai dizer vossos sábados. Então, os sábados morais, que são o que você e eu conhecemos, é o 7º dia da semana, esse sábado que está lá no 4º mandamento, Deus chama de meus sábados. As festas judaicas, essas festas que estão aí em Levítico 23, que você estudou, tem estudado conosco, Deus chama de vossos sábados. E essas festas, elas aconteciam em dias. O calendário tinha um calendário fixo, porém poderia cair em um ou outro dia da semana. Então, no dia 10 de Abibe, os judeus eles separavam um cordeiro. Isso começou lá na saída do povo do Egito. Foi o primeiro momento em que nós vemos os nossos irmãos judeus comemorando a Páscoa. Então, no dia 10 você separava o cordeiro saía, ficava em um curral, ou quem sabe até próximo à casa do adorador, e esse cordeiro seria sacrificado no dia 14, ali depois da viração do dia. E quando eu falo viração do dia, na sua mente tem que brilhar o texto de Gênesis capítulo 3. Na viração do dia, Jesus procurava Adão para conversar. Também precisa brilhar na sua mente que lá no deserto, a partir de Êxodo 25, nós vamos ver o próprio Cristo pedindo para habitar no meio do povo de Israel e estabelecendo um serviço que nós chamamos de serviço diário, em que um cordeiro ia para o altar de holocausto às 9 horas da manhã, ele ficava queimando de forma contínua até as 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde, ou seja, no início da viração do dia, ele era colocado um outro cordeiro que ficava queimando até as 9 da manhã. De sorte que nunca ficava sem cordeiro sobre o altar de holocausto. Esse ritual, juntamente com as lâmpadas acesas, juntamente com os pães que estavam a lâmpada e os pães que estavam dentro do lugar santo, e o altar de incenso também que ficava no lugar santo, e a pia que ficava no pátio externo, era todo um processo que nós vamos chamar, já aprendemos desde o santuário a chamá-lo de contínuo. Então era contínuo um cordeiro queimando sobre o altar. Era contínua a água na pia de bronze. Contínuo os pães sobre as mesas de pães. O adorador não tinha acesso ao lugar santo. O pecador, ele só tinha acesso ao pátio externo. Ou seja, ele levava o seu cordeiro até o altar de holocausto e a partir dali ele era representado pelo próprio cordeiro, pelo sacerdote e também pelo próprio santuário. Algo que nós vamos estudar de forma mais profunda quando nós estivermos no livro de Daniel. Grava uma coisa na sua mente. Então, eu, pecador, levava o meu cordeiro para ser sacrificado. E eu estou falando cordeiro, mas dependia da situação econômica da pessoa. Nem todos poderiam levar um cordeiro. Poderia levar um animal mais simples, algo desse tipo. E em alguns casos especiais, nós vamos encontrar no Pentateuco outra coisa. O fato é, então eu levava, eu confessava, colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro e confessava meus pecados ao cordeiro. Ou seja, o levita ou o sacerdote não era a pessoa que ouvia a confissão. A minha confissão era direta ao cordeiro. Após esse ritual, simbolicamente, o meu pecado passava para o cordeiro. Eu cortava o pescoço do cordeiro, sangrava, né? O levita que estivesse ali naquela hora, o sacerdote me dava o cutelo, eu executava o cordeiro, que era o meu substituto, não esqueça disso. Esse ritual aconteceu com Adão, eu já expliquei para vocês. Lá, quando ele estava por sair do jardim do Éden. Gênesis 3:21, e você já deve ter buscado na sua Bíblia para compreender isso. Então perceba que nós não estamos diante de uma nova realidade.
e sim daquilo que já estava ou que já tinha acontecido com nosso pai. Bom, aí esse cordeiro, o que acontecia com esse cordeiro? O sangue do cordeiro era colocado sobre uma, eu chamo de cumbuca, uma pecinha pequena, e nessa peça, esse sangue, o sacerdote, antes de entrar no lugar santo, o que o sacerdote fazia? Ele pegava e limpava suas mãos e pés e também limpava o excesso de sangue que tinha na cumbuca. Então aquela água que era transparente, com o passar do tempo ela fica vermelha. Depois nós temos o sacerdote, ele entrava, passava pela cortina, né, a cortina é chamada Verdade. A tradição diz que o nome daquela cortina era a Verdade. E ele se apresentava ali diante do altar de incenso e jogava um pouco do sangue na cortina, que nós conhecemos hoje, a tradição descreve o nome daquela cortina como vida. Eu, pecador, passava pelo caminho. Eu, pecador, eu era representado ao passar o sacerdote pela verdade e ainda quando o sangue do cordeiro era lançado sobre a cortina vida. Então percebam que agora, vamos imaginar, eu pequei, confessei, sacrifiquei, o sangue, o meu pecado passa para o cordeiro, que passa para o sangue, que passa para o sacerdote. E o sacerdote lança esse sangue nas cortinas do santuário. Então, em último caso, o meu pecado ficou no santuário. Só que eu volto para casa perdoado. Então, eu volto para casa sabendo que eu estou perdoado, mas aguardando o dia da expiação, que é o que nós vamos estudar na semana que vem, que é quando acontecia todo o ritual de purificação do santuário. Porque os meus pecados iam para o santuário. É isso que nós precisamos entender. Agora, o sacrifício era realizado no altar de holocausto. Então, voltando aqui a falar das festas, no dia 10 separava o cordeiro, no dia 14 o cordeiro era sacrificado, só que, como vocês viram em Levítico 23, o dia da Páscoa não era feriado. Então, a Páscoa não era feriado e acontecia no pôr do sol. Levítico 23 você vai acompanhar. Como nós já lemos a semana passada, e eu falei que hoje nós vamos avançar, né? Aí o que acontecia? No dia seguinte, que na realidade é outra coisa que vocês precisam recordar, que o dia na Bíblia, segundo o livro de Gênesis, no capítulo 1, começa no pôr do sol, ou seja, tarde, manhã de um novo dia. Então, o que acontecia? Naquele pôr do sol, sacrificava o cordeiro e começava um outro dia. Então, era a parte escura do dia que iniciava. Qual era o nome dessa festa? A festa dos asmos. Então eu matava o cordeiro, ele ficava morto, e ali no pôr do sol eu iniciava o processo de comer o cordeiro com os pães. Mas agora nós temos uma coisa: nós temos a festa dos pães asmos. Então, esse primeiro dia dessa festa, como eu disse para vocês, está no livro de Levítico, então, que era no dia 15 de Abibe, então a Páscoa, dia 14, dia 15 de Abibe, Asmos, era feriado. E os pães asmos eram 7 dias de comemoração. O primeiro dia era feriado e o sétimo também. Então, enquanto Páscoa não tinha feriado, a festa dos asmos tinha 2 feriados, o primeiro e o último. Na sequência, então, eu tenho dia 14, Páscoa, 15, asmo. No dia 16, aí eu tinha uma festa chamada Primícias. E o que se comemorava nas primícias? Você vai ver em Levítico 23 que a festa das primícias, também na primavera, também no mês de Abibe, era aquela festa que no versículo 10 a 12 está escrito assim, ó: fala aos filhos de Israel que quando eles entrarem na terra, Deus dizendo, né, que vos dou, e vocês fizerem cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa colheita. Então, nesse momento, era levado à presença do sacerdote a primeira da colheita das sementes que eles conseguiram plantar e que tinham germinado. Então, a pessoa não se apresentava nas primícias de mãos vazias. Tinha que apresentar com frutos, ok? Grava esse detalhe. Então, 10 separava o cordeiro,
14, o cordeiro morria no pôr do sol, ou seja, era a Páscoa. No dia 15, era o primeiro dos 7 dias dos pães ázimos, era feriado. No dia 16, era a festa das primícias, não era feriado. Então, as 3 primeiras festas aconteciam nessa sequência: 14, 15 e 16. O primeiro dos dias o primeiro do feriado, que era justamente o asmo, a partir dali se contava 50 dias, e nesse dia de número 50 se comemorava uma festa chamada Pentecostes. E no Pentecostes, o que acontecia nesse dia? Diz assim, Levítico 23, versículo 16 e o versículo 21. Até o dia seguinte, ao sétimo sábado, você vai contar 50 dias, então você vai oferecer uma nova oferta de manjares ao Senhor. E naquele mesmo dia, apregoareis que terá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, estatuto perpétuo. E aqui continua o texto. Então agora se leva uma outra oferta a Deus. Então escuta, grava, pega a visão. Páscoa, Fabíola, não era feriado. Asmos, eram 7 dias comendo pão sem fermento, com ervas amargas, simbolizando a saída rápida que o povo de Deus teve ao sair do Egito, e a história você vai encontrar no Êxodo. E o primeiro dia dos 7 dias e o último dia, feriado, não se trabalhava. Era um dia dedicado à adoração, enfim, a buscar cada vez mais intensamente ao Senhor. As primícias não era feriado. E nas primícias você levava os frutos da primeira colheita, vamos dizer assim. 50 dias depois do sábado dos ázimos, você voltava e apresentava a Deus outros frutos, agora da colheita seguinte. Então perceba que nós temos aqui uma relação muito interessante entre frutos, festa, e entre as festas e os sábados cerimoniais. Até agora, nós contamos 4 festas, mas só 3 sábados cerimoniais. Um, que era justamente dos ázimos, do primeiro dos dias, o segundo sábado cerimonial, do último dia dos ázimos, e o terceiro sábado cerimonial, justamente 50 dias depois do primeiro sábado cerimonial, você tem a festa do Pentecostes. Agora, nós vamos deixar as festas da primavera, são 4, e agora nós vamos conhecer as festas do mês sétimo, ou seja, as festas do verão. Então, nós agora estamos diante da primeira dessas festas, que a Bíblia chama, no livro de Levítico, no capítulo 23, eu leio assim o versículo 24 e 25, e aí vai dizer o seguinte: fala aos filhos de Israel, dizendo, no sétimo mês. Então perceba que nós temos o primeiro mês. Nós não estamos mais falando de Abibe, agora de Tishe, que é o sétimo mês. Tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Essa festa era a chamada festa das trombetas. Ela era comemorada durante 10 dias. Então, no primeiro dia se tocava a trombeta. Era feriado. Então, apareceu aí mais um feriado, um sábado cerimonial. Então, se tocava a trombeta, eu que morava na barraca, quando eu ouvia, que eu sabia que era o primeiro dia do mês de Tisha, eu falei, nossa, que bênção! Daqui 10 dias será o dia da expiação. Então, tinha trombeta no primeiro dia, no segundo dia, até o 10º dia. Só que o primeiro dia que era feriado, os outros dias não. Então, nos outros dias eu trabalhava, mas quando eu acordava, quando eu estava nas minhas atividades, eu ouvia o toque de trombeta. E aí eu sabia, agora só faltam 4 dias, 3 dias, 2 dias. No 10º dia, iniciava uma festa ao Senhor. Qual era o nome dessa festa? Eu leio assim, Levítico 23, o versículo 27 e 28. Mas aos 10 dias do sétimo mês será o dia da expiação. Então perceba, no 10º dia, quando tocava a trombeta, eu sabia, hoje é feriado, eu não vou trabalhar
e diferente das outras festas, era um dia de extrema solenidade. No início da semana passada, na aula que nós estávamos falando sobre esse tema, eu até disse para vocês que quando você pega as 7 festas de Levítico 23, você percebe que tem uma festa central, que Levítico chama de Pentecostes, mas uma festa que era mais solene, que Levítico vai chamar da festa da expiação. Ela acontecia no décimo dia do 7º mês. Então, naquele dia, tocava a trombeta, eu sabia que era um feriado. E eu também sabia que era o dia mais solene do calendário judaico. Dos sábados cerimoniais, esse era o mais que o judeu, que o hebreu, mais estava contrito e mais se ligava com as coisas de Deus, porque era o dia em que ia fazer a limpeza e o ritual de purificação de todo o santuário. Então, a Bíblia descreve assim: mas aos 10 dias do 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Isso que está escrito. Então eu tenho dois feriados dos pães asmos, eu tenho um feriado do Pentecostes, um feriado das trombetas, um feriado da expiação. E eu já estou na 6ª festa. A expiação era a 6ª festa. Já ficou no passado 5 festas, eu estou vivendo a 6ª festa. Depois da expiação, havia uma outra festa, e ela está escrita no livro de Levítico, capítulo 34 e 35, eu vou ler um resumo aqui para nós entendermos, diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias desse 7º mês, então, recapitulando, dia 1º do 7º mês, trombetas, 10 dias. Dia 10 do 7º mês, expiação. Dia 1º era feriado, dia 10 era feriado. E aqui na minha Bíblia, no capítulo, na sequência que nós estamos acompanhando, Levítico 23, vai dizer também que aos 15 dias do 7º mês, eu estou lendo Levítico 23, versículo 34 e 35, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra fareis. Então perceba que na festa dos tabernáculos eu tenho 2 feriados, o primeiro dia e o último dia, exatamente como a festa dos pães asmos, que o primeiro dia e o 7º dia também era feriado. Então, 2 festas são festas que se comemorava durante uma semana, em que o primeiro dia e o último dia era feriado, asmos e tabernáculo. A festa que tinha um maior tempo de duração é a festa das trombetas, era do 1º ao 10º dia, só o primeiro dia era feriado, o 10º dia era o dia da expiação, por isso era feriado, e eu tenho festas que não era feriado nenhum, por exemplo, a festa dos pães, a festa da Páscoa e a festa das primícias. Bom, essas são, aliás, as 7 festas que nós encontramos em Levítico 23, dentro do calendário dos nossos irmãos judeus, hebreus. E durante todo o tempo em que eles estavam ali pelo deserto, e depois em que eles viveram em Canaã, eles tinham cuidado de comemorar essas festas. Eu até comentei a semana passada que naturalmente se nós estudarmos o livro de Levítico, nós vamos perceber também que nossos irmãos hebreus, eles separavam alguns anos que eram chamados de jubileu ou ano sabático, em que eles também ficavam em contrição, sem trabalhar, comia o que a terra produzia. Mas isso, em algum momento, ao estudar Daniel ou Apocalipse, é que eu vou tratar desse assunto de forma pormenorizada. Por quê? Porque nesse momento nós precisamos entender um pouco melhor ou tentar exaurir o que for possível das 7 festas de Levítico 23. Por que, professor Coragem? Pode ser a pergunta que está passando por sua mente agora, você que está nos ouvindo em uma outra oportunidade, que não está acompanhando ao vivo, ou mesmo quem está acompanhando ao vivo, por que Fabíola
e o professor Coragem decidiram falar das 7 festas. Se nós vamos estudar sobre profecia, faz sentido. Nós já estudamos Gênesis 3 e muitas pessoas não conseguem conectar Gênesis 3 com Apocalipse, ou Gênesis com Apocalipse. Nós estudamos o santuário e algumas pessoas não conseguem conectar o santuário a Daniel e Apocalipse. E agora nós estamos estudando as 7 festas. Como é que vai linkar, como é que vai ligar o livro de Gênesis com o Êxodo, ou pelo menos o santuário, com o Êxodo também, né? O livro de Êxodo. Agora, o livro de Levítico com o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, para que nós possamos entender as profecias de Daniel em conexão com as profecias de Ezequiel, em conexão com Isaías e Jeremias. Percebe que a Bíblia é um todo, que você não pode dizer isso eu gosto, isso eu não gosto? Não. Nós precisamos entender a palavra como um todo. É por isso que nós precisamos estudar com calma, estudar as festas, estudar o santuário, estudar a criação e a queda, para depois nós entendermos melhor Apocalipse 20, 21, 22, entender Apocalipse capítulo 11, entender Daniel capítulo 8, Daniel 2, Daniel capítulo 11, 12. É isso. Só é possível entender Daniel 9 se nós entendermos todo esse processo que nós estamos estudando aqui agora. E por isso que eu disse que em algum momento nós também vamos estudar sobre o jubileu e sobre os sábados anuais que aquele povo comemorava. Mas, na semana passada, ao ler Colossenses, capítulo 2, 16 e 17, e Gálatas 4, 10, nós sabemos que em nossos dias nós não precisamos comemorar essas festas. E você vai descobrir agora por quê. E é por isso que Paulo diz, nós lemos em Colossenses, que ninguém vos julgue por sábados, por lua nova. Paulo mesmo vai dizer, isso era sombra, que a realidade é outra. A realidade é Cristo, e nós vamos aprender aqui agora. Mas, professor, na minha igreja nós gostamos de algumas vezes comemorar uma ou outra realidade, ou um batismo, e nós gostamos de chamar de batismo de primavera. Está errado? Claro que não! Ah, professor, outro dia nós moramos num lugar em que tem uma quantidade grande de colheita e nós decidimos levar essas frutas para a igreja e chamar de primícias. Está errado? Não! Agora, nós precisamos entender que no calendário judaico isso simbolizava exatamente o que nós vamos ver agora. 3 festas, as 3 primeiras festas, estão relacionadas com o ministério de Cristo. A quarta festa, que é a festa central, está relacionada com o ministério dos discípulos. E as últimas 3 festas, que são as festas finais do 7º mês, essas festas estão relacionadas com a segunda volta de Jesus. Então vamos lá. Bíblia na mão, eu vou abrir para vocês aqui o que está escrito rapidamente, porque no nosso último encontro com Fabíola nós já fizemos essa leitura, mas nós vamos recapitular o que está escrito em 1 Coríntios. Então, Bíblia na mão, não confie no professor. A mensagem é maior do que o mensageiro e a mensagem é que é importante diante dessa realidade que nós estamos. No capítulo 1, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, presta atenção o que Paulo diz. E Paulo é que vai esclarecer para a gente o que significa cada festa. Olha que legal. Ele diz assim, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo é nossa Páscoa. E aqui tem uma coisa interessante, porque a Páscoa relembra a libertação dos israelitas da escravidão egípcia. E a última Páscoa que Cristo comemora com seus discípulos, ele estabeleceu a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor significa a libertação da escravidão do pecado. Você vai encontrar isso em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, João, capítulo 13 e 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 30. Cristo é minha Páscoa. Cristo é sua Páscoa. Cristo, se você abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, versículo 12 até o 19, você vai observar que na última semana de Cristo, nessa terra, no ano 31,
ele se separa justamente com a entrada triunfal em Jerusalém. Se você não sabia, aquele era o dia 10 do mês de Abibe. Então, naquele dia, Cristo se separou como cordeiro para morrer no dia 15, ou seja, exatamente como estava previsto nas festas de Levítico 23. E o que acontece naquele ano? Então, Cristo é separado no dia 10, quando ele entra em Jerusalém. No dia 14, ele morre. E nós sabemos o horário da morte de Cristo. Olha que coisa, não é coincidência. Quando você abre a sua Bíblia, e aí depois você vai pegar esse vídeo, vai parar, voltar, estudar direitinho, você vai descobrir o seguinte, que no livro de Êxodo, capítulo 29, no versículo 39, Deus pede a Moisés, e Moisés diz o seguinte ao povo, Deus explicando como funcionaria o ritual do santuário. Lá está escrito assim, ó, um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Isso tratando do ritual de sacrifício contínuo que acontecia no santuário lá no deserto. Um dia eu estava explicando para algumas pessoas uma aula como essa e a pessoa perguntou, professor, por que o senhor fala pouco do templo de Salomão ou do templo de Zorobabel, que foi erguido após o cativeiro babilônico? Aí eu de novo preciso explicar. O fato de nós tratarmos dessas sombras, que a realidade é Cristo, partindo de Levítico, significa que nós estamos tratando da origem, onde surgiu. Nós sabemos que tanto no templo de Salomão, né? Na realidade não era de Salomão, mas como foi Salomão que construiu para Deus, como no templo de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, aquele que Jesus esteve no pátio, esses rituais permaneciam. Mas quando eu tento levá-los ao deserto, é justamente porque no momento do deserto, quando nós estivermos estudando as profecias, muitas das coisas que você vai ver em Daniel e em Apocalipse vai tratar disso. Claro que em Apocalipse nós vamos ver, por exemplo, 24 anciãos, que é uma referência que Davi e Salomão fez da divisão do trabalho dos sacerdotes dentro do templo em 24 turnos. João, ele pega essa divisão, né? Claro, o Espírito Santo pediu que João fizesse isso para tratar desse processo que acontece na presença de Deus. Porém, no deserto, nós tínhamos o quê? Um único sumo sacerdote, que era Arão, 4 sacerdotes, que eram seus 4 filhos, 2 faleceram, um profeta, que era Moisés, se bem que tinha a profetisa Miriam também, mas o profeta era Moisés, e nós vamos perceber que o rei, segundo o que está escrito em 1 Samuel, quando o povo pediu a Samuel um rei, o próprio Deus falou, mas Samuel, não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim porque eu sou rei. Então perceba, na teocracia de Deus, lá no deserto tinha um sumo sacerdote, um profeta e um rei. Essas características eu vou precisar quando eu estiver estudando com vocês o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Então é mais fácil fazer essa conexão do que quando nós vamos, por exemplo, aos dias de Salomão ou ao período de Zorobabel. Então por isso que para nós é mais interessante estudar o que acontecia ali no início da trajetória do povo hebreu, que naquela época nem chamados de judeus, eles recebiam essa nomenclatura porque só foram identificados assim depois ou durante o período babilônico, ok? Então, Êxodo 28, 39, há a recomendação de oferecer um cordeiro pela manhã e outro à tarde. E quando você lê Levítico capítulo 6, versículo 8, 9, 12 e 13, está escrito assim, falou mais o Senhor a Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até amanhã, e o fogo do altar arderá nele. Ou seja, o fogo e o sacrifício, esse ritual era contínuo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, o sacrifício do cordeiro ocorria 9 da manhã
e 3 da tarde. Eu já disse isso hoje já algumas vezes. E agora nós temos Jesus, que é o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, identificado por João no capítulo 1, e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós precisamos saber se a Bíblia vai dar dicas das horas em que Jesus morreu, foi para a cruz e morreu. E aí, como eu disse, você tem que acompanhar na sua Bíblia. Quando eu leio em Marcos, capítulo 15, versículo 25, olha o que vai dizer Marcos. E era a hora terceira e o crucificaram. Então perceba, Fabíola, Cristo é levado à cruz naquela sexta-feira, que era justamente no dia 14 de Abibe, do ano 31. Cristo vai para a cruz a hora terceira. Aí você tem que ir para o Google ou pegar uma versão na linguagem de hoje para você entender que a hora terceira era 9 horas da manhã. Então Cristo vai para a cruz 9 horas da manhã. Olha o que Marcos vai dizer no versículo 34 do mesmo capítulo 15. E era a hora nona quando Jesus entregou, né? Quando Jesus gritou, ou seja, exclamou com grande voz, Eloi, Eloi, ou seja, ele diz a frase que traduzida é Deus meu, por que me desamparaste? Que hora é a hora nona? Quando você vai para buscar, você vai observar que a hora em que Jesus entrega o seu espírito, ou seja, a hora que Jesus entrega o fôlego, a hora que Jesus deixa, ou ele se deixa ser de fato sacrificado, ele morre, é justamente 3 horas da tarde. Hora terceira, 9 da manhã. Hora nona, 3 horas da tarde. Ou seja, Cristo é verdadeiramente o Cordeiro, que representa a Páscoa, que representa o sacrifício contínuo, que é a realidade da sombra, que era todo esse sacrifício que eram realizados todos os dias no santuário, tanto no deserto quanto no templo de Salomão, como nos dias de Zorobabel. Percebe que lindo? A hora exata, 9 da manhã, ele está na cruz. 3 da tarde, ele morre. A propósito, você lembra agora por que eu pedi para você guardar a informação da viração do dia? A hora que Jesus foi visitar os nossos pais no Éden? Você lembra como terminou aquela conversa de Jesus com Adão? Com a morte do Cordeiro? Você percebe que desde o Gênesis, e é por isso que toda a exposição que nós temos aqui na internet, que fica gravado, ou os estudos bíblicos que nós fazemos de forma individual ou com um grupo menor de pessoas, eu sempre peço para as pessoas prestarem atenção no livro de Gênesis. Gênesis 3 descreve um encontro de Cristo com Adão na viração do dia. E esse papo, você vai ver no versículo 21, termina com o sacrifício de um cordeiro. Agora, no estabelecimento do santuário no deserto, Cristo deu a ordem que sacrificasse um cordeiro, 9 da manhã e 3 da tarde. Agora Cristo vem e ele morre. Ele vai para a cruz 9 da manhã e na viração do dia do ano 31, Cristo morre exatamente às 3 horas da tarde. Tanto é que ele é retirado da cruz e levado para o túmulo naquele mesmo dia, antes do início do sábado. É o que você vai encontrar descrito no livro dos nossos evangelhos, né? Então, percebam que no dia 10, quando Cristo, no dia 10 de Abibe, do ano 31, e é por isso que eu fiz questão de deixar na tela o gráfico para facilitar o entendimento, Cristo se separa quando ele entra em Jerusalém na entrada triunfal. No dia 14, ele vai para a cruz, às 9 da manhã. No dia 14, no pôr do sol, ele morre. Então, ali morre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo assim a festa da Páscoa. Mas eu faço uma pergunta para vocês. A Páscoa era feriado? Não, não era feriado. Mas aí, a morte de Cristo começa exatamente um sábado moral, que normalmente nós sabemos que o judeu descansa no sábado, mas também era um sábado cerimonial, e era o primeiro sábado dos pães ázimos,
também dia de descanso. Então Jesus descansa no túmulo pelo menos, vamos tratar aqui de forma bem respeitosa, por dois motivos. Porque era um sábado moral e também um sábado cerimonial. Talvez você que está me ouvindo agora é a primeira vez que você escuta isso. Então não confie em mim não. Busque na palavra de Deus. Pesquisa na internet. Veja em que dia da semana caiu a Páscoa do ano 31, o ano que Cristo morre e ressuscita. Que dia que Jesus ficou no túmulo do ano 31, vocês vão perceber que foi no dia 15 de Abib, ou seja, depois do pôr do sol da sexta-feira. E vocês vão descobrir que Cristo vai ressuscitar no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, logo pela manhã. E aqui eu preciso trazer vocês para uma reflexão um pouco mais estreita, ímpar e profunda a respeito disso. Presta atenção. Se a festa da Páscoa não era feriado, mas a primeira festa dos pães asmos era feriado e a última, então nesse momento o que significa a festa dos pães asmos? Paulo responde em 1 Coríntios, capítulo 5, vamos lá, 1 Coríntios 5, versículo 8. Diz assim: Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a festa dos pães ázimos, nos dias de Cristo, simbolizou aquilo que você vai ler agora em Lucas capítulo 28, Lucas capítulo 24. Eu tenho esse problema, pessoal. Quem já estuda comigo sabe disso. Eu vejo o número e leio o outro. Lucas nem existe, o capítulo 28, desculpa, tá? Lucas 24, versículo 18. Ele diz assim, ó: E respondendo Jesus ressuscitou, nós sabemos disso, e ele estava buscando, ele buscou dois discípulos para conversar, que estavam no caminho de Emaús. E aqui é interessante, eram dois discípulos, mas a Bíblia só cita o nome de um. E esse que o nome é citado, chama-se Cleopas. E Jesus, conversando com eles, perguntou: por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Eles não reconheceram Jesus, devido a essa angústia, essa tristeza que representa a festa dos pães asmos. Então, naquele momento, Cleopas, no versículo 18, responde assim: Será que tu é peregrino em Jerusalém e só tu não sabe o que aconteceu nesses dias? Na sequência, nós vamos ver os discípulos dizendo para Jesus: Nós pensávamos que era ele que ia restaurar Jerusalém. Em outras palavras, eles estavam decepcionados. Então, houve uma decepção com relação à morte de Cristo, porque eles estavam nessa condição. Vocês podem ler todo o capítulo 24 de Lucas e vocês vão perceber a conversa entre Jesus e os seus discípulos. Então eles estavam decepcionados. Os pães asmos são pães sem fermento em que as pessoas comiam lá nos dias em que os nossos irmãos hebreus estavam no deserto com frutas amargas, com ervas amargas. E era assim que era comemorado a festa dos asmos. Então a festa dos asmos significa o período em que Cristo está no túmulo. Páscoa, sua morte, asmo, período no túmulo, e aí vem a terceira festa da sequência, que é a festa das primícias. E o que significa as primícias? A ressurreição de Cristo. É isso mesmo. Então, quando Cristo ressuscita, 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre isso. Primeiro aos Coríntios 15, eu leio assim o que está no versículo 23, e Paulo diz: Porque assim como todos morrem em Cristo, versículo 22, assim também todos são vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então Cristo é o nosso representante, é o primogênito daqueles que ressuscitaram. Antes de Cristo, nós tivemos ressurreições. O próprio Cristo ressuscitou pessoas. Mas Cristo é apontado como a primícia daqueles que ressuscitaram. Então, escuta, as primícias representam a ressurreição. Ok? Quando eu vou para Mateus capítulo 27,
Então, Mateus 27, vamos ver que Mateus fala sobre esse episódio, no versículo 50 a 53. Eu leio assim em Mateus 27. Nós já estamos chegando no final, tá? Eu vou ter que refazer na semana que vem a continuação das festas. Mateus 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nós sabemos, às 3 horas da tarde, né? O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cristo não ressuscitou só. Vocês lembram que eu comentei há pouco que durante as primícias eram levados os primeiros frutos? Então, Cristo, como representante, como nosso representante, ele não foi com as mãos vazias até o Pai. Ele ressuscitou, mas ele ressuscitou pessoas na sua ressurreição. Essas pessoas ressuscitaram e não voltaram a morrer. Essas pessoas ressuscitaram e entraram dentro de Jerusalém, anunciando que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Porque nós sabemos que muitas pessoas não acreditavam de Cristo como Messias. Então essas pessoas pregaram o evangelho dentro daquela cidade. E quando Cristo foi elevado ao céu, elas foram também com Cristo. Então percebam que Cristo ressuscita, mas assim como a festa das primícias, a pessoa levava os primeiros frutos à presença do santuário, Cristo, ao ressuscitar, leva os primeiros frutos da ressurreição, da sua ressurreição, em que vai se completar em definitivo quando ele voltar a segunda vez, em que todos os mortos salvos, todos os justos ressuscitarão e todos nós estaremos, os vivos e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados e seremos levados à presença de Deus. Ok, mas aí surge uma dúvida. E algumas pessoas podem perguntar para vocês: mas Fabíola, peraí, se nas primícias Cristo ressuscitou, e isso foi um domingo, e é verdade, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana do ano 31, e aquele dia era um domingo, no dia 16 de Abibe, então eu vou descansar no domingo. Porque se Cristo ressuscitou no domingo, é importante descansar no domingo. Tá, essa sua opinião eu respeito, mas ela carece de uma fundamentação bíblica. Porque quando eu pergunto a Paulo, o que eu devo fazer, apóstolo Paulo, para comemorar a morte e ressurreição de Cristo, ele vai apontar na carta aos Romanos, no capítulo 6, uma coisa que eu convido você a também comemorar e também participar. No versículo 1 do capítulo 6 diz assim: ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, o que eu e você precisamos fazer para comemorar a morte e ressurreição de Cristo? Devemos guardar a sexta ou devemos guardar o domingo? Não, não é isso que Paulo diz. Se eu e você queremos comemorar a morte e a ressurreição de Cristo, o símbolo para a ressurreição de Cristo e o símbolo para a morte de Cristo é justamente o batismo. Quando você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se é o seu caso, você ainda não participou do batismo, então, se você já foi batizado, você naquele momento cumpriu o que Paulo descreveu em Romanos capítulo 6. Você foi sepultado no momento em que o pastor levantou a mão e fala que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então você é morto. E aí você nasce como uma nova criatura para viver para a honra e glória de Deus. Então é assim que nós somos e comemoramos a ressurreição de Cristo. Ainda em Colossenses capítulo 2, Paulo escreve uma carta aos nossos irmãos, essa carta à igreja de
aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim, escuta, hein? Sepultados com ele, esse ele aqui é Cristo, sepultados com Cristo no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E aí, por fim, nós precisamos lembrar de uma coisa, Fabíola. Vamos recapitular. Páscoa não era feriado. Asmo sim, primícias não. Então eu observo o sábado, porque está escrito nos mandamentos, é o dia de descanso moral, mas o domingo das primícias, conforme nós estudamos hoje em Levítico 23, não era um discurso cerimonial. Então, desse jeito, quando nós pegamos as 3 primeiras festas que se cumprem na vinda de Cristo, na primeira vinda de Cristo, eu percebo que nesse momento eu não vou observar o domingo em comemoração à ressurreição de Cristo. Por quê? Porque as primícias não era um sábado cerimonial. Ficou claro? Nem a Páscoa, nem a primícia. Mas o primeiro dia dos asmos, sim. E é por isso, repito, que Cristo descansa naquele sábado na sepultura, porque era um sábado moral e também um sábado cerimonial. Olha que bênção, que revelação, que novidade que talvez você que pertença a outra denominação, se bem que esse curso é mais direcionado aos adventistas, mas você pode estar acompanhando agora, você vai ficar sabendo pela primeira vez. E eu recomendo que você procure ao responsável pela homilia, que você procure ao responsável pelo salão do reino, ao responsável pela congregação e converse respeitosamente, porque nós somos defensores da liberdade civil e religiosa. A pessoa pode acreditar no que ela quiser. Essa ela não pode, não deve dizer que a Bíblia fala uma coisa que a Bíblia não está falando. Em nenhum momento na Bíblia você vai indicar qualquer mudança do sábado moral para o primeiro dia da semana. E quando você olha para o ano 31, que foi o ano da morte e da ressurreição de Cristo, você vai perceber que o ritual e toda a liturgia foi seguida exatamente como estava em Levítico 23, que era a sombra da realidade, que era a morte, o momento que Cristo passou ali no túmulo e sua ressurreição. E há um detalhe aqui que nós vimos hoje. Cristo não ressuscitou só, ele ressuscitou com outras pessoas. E eu preciso dessa informação quando eu estiver estudando com vocês o livro do Apocalipse. Grave essa informação. Bom, eu penso que ainda dá para estudar a quarta festa. De novo, eu peço desculpa a vocês, a ideia era que nós estudássemos hoje as 3 últimas festas, mas o Espírito nos conduziu a fazer essa recapitulação mais pausada sobre isso. Então, 50 dias depois do sábado dos asmos, então nós temos a festa do Pentecostes. E essa festa do Pentecostes, você vai ver o seu cumprimento justamente no ministério dos apóstolos. E você, quando abre a Bíblia em Atos capítulo 2, presta atenção. Atos 2, e aqui tem uma coisa impressionante. Escuta o que você vai ouvir agora. O versículo 1 vai dizer assim, ó, e cumprindo o dia do Pentecostes, estou lendo Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento forte, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam reunidos. Quem estava ali? Os discípulos. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que cada um falasse. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 5 que em Jerusalém tinha judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por que que a quarta festa, Fabíola, é considerada como uma festa central? Você que está estudando conosco desde a primeira lição, sabe que o primeiro tema da nossa série foi justamente o Espírito Santo. Esta festa representa o ministério do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que trabalhou a vida toda e que esteve, segundo Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, antes do haja luz, já tomava conta de uma terra que era sem forma e vazia, aguardando a sua presença e a minha. Esse Espírito agora prepara os discípulos para apresentar ao Senhor uma grande colheita. Porque quando você segue o texto, você vai perceber que dessa pregação do Evangelho, a Bíblia descreve
que muitas pessoas aceitaram no versículo 41, foram batizados 3.000 almas, 3.000 pessoas. Então, nas primícias se levava o molho, ou seja, a apresentação dos primeiros frutos. No Pentecoste se levava uma oferta maior. Ficou claro agora? Então, Cristo apresenta a Deus Pai os primeiros frutos, frutos daqueles que vão ressuscitar quando ele voltar e que ressuscitou ali no momento que ele ressuscitou, e são os salvos que agora estão em algum lugar com Cristo. Nós sabemos que eles estão no céu, e Cristo garante, através do ministério do Espírito Santo, que a colheita será muito maior agora que ele está junto ao Pai, e no momento em que o Consolador, de forma mais ampla, está trabalhando na vida da igreja. Primeiro momento ali, após a ascensão de Cristo. Ele no céu, como nosso sacerdote, é ungido depois, no mesmo momento, e nessa unção de Cristo, o Espírito é derramado sobre a igreja. E os discípulos de Cristo, eles pregam. E nesse momento, como tinha pessoas de todo mundo dentro de Jerusalém, e era a festa do Pentecostes, as pessoas ouviram, e o Espírito Santo, de forma maravilhosa, trabalhou na vida daqueles que ali estavam. E a igreja, que começou pequena, realiza a primeira colheita com 3.000 batismos. Olha que bênção! Olha como as festas de Levítico 23 estão atreladas ao ministério de Cristo e ao ministério dos seus e a toda a dispensação da sua igreja. Então, a primeira festa, a Páscoa, se cumpre na vida de Cristo. A segunda festa dos pães asmos também na vida de Cristo. A terceira festa se cumpre na vida de Cristo, na sua ressurreição. A quarta festa se cumpre na vida dos discípulos, na vida da igreja, que é o momento em que a igreja, cheia do Espírito, sai a pregar o evangelho de um Cristo que morreu e ressuscitou para a salvação de todos nós. Estudamos hoje, recapitulamos e reforçamos, demos a ênfase um pouco maior nas 4 primeiras festas. E percebam, as 3 primeiras festas estão relacionadas à primeira vinda de Cristo, à quarta festa central ao Espírito Santo, e as últimas 3 festas que nós estudaremos ou durante a semana ou no próximo domingo elas estão relacionadas à segunda vinda de Cristo. Se hoje você já aprendeu muita coisa que talvez tenha sido a primeira vez que você ouviu, agora que você vai gostar mesmo, quando nós estivermos estudando as últimas 3 festas que estão relacionadas ao 7º mês, o mês do juízo, e também a segunda vinda de o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grave as informações. Se você precisar desse material, nós enviaremos para você. Então, as festas de Levítico 23, elas eram sombra da realidade que aconteceu no ano 31 da nossa era. Cristo se separa no dia 10 de Abibe, é morto no dia 14, se entregou para morrer no dia 14, passa o primeiro do feriado, que era o primeiro dia dos asmos, no túmulo, porque também era um sábado moral, e ressuscita no dia 15, no domingo, pela manhã do ano 31, no dia 16, do mês de Abibe do ano 31. 50 dias depois da festa do primeiro sábado cerimonial ali dos asmos, ocorre o Pentecoste, que é justamente o período em que a igreja recebe a porção dobrada do Espírito, vamos chamar assim, e sai a pregar e apresenta uma grande oferta ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu finalizo aqui. Eu sei que agora vocês terão muitas perguntas por fazer, e eu quero fazer oração e abrir o espaço para as perguntas, e aí nós vamos encerrar hoje com essas 4 festas. Depois, Fabiola, eu posso ver contigo, eu não sei como está a sua semana, para a gente tentar durante a semana gravar logo essas 3 últimas festas, para que nós possamos entrar para a sequência do dia da expiação, tá bom? Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar um pouco mais a Tua Bíblia. São conexões, são vários textos, Senhor. Nós precisamos parar, abrir a Bíblia,
orar ao Espírito Santo, ler com calma. Então, muitos outros pormenores que eu não disse aqui, mas que nós, individualmente, iluminados por Ti, precisamos entender. Nos ajude, Senhor. Nos abençoe, nos dê humildade, compreensão da verdade, respeito para com as pessoas que pensam diferente. Nos ajude a ter, falar de forma que seja simples, clara, para que quem estiver ouvindo possa sentir o desejo de estudar e aprender essas verdades maravilhosas que nós encontramos na Tua palavra, em toda a palavra. Nós estamos percebendo cada vez mais que há certamente uma conexão entre tudo o que está escrito. Até porque o autor é um só, é o Senhor, o Espírito Santo. Está na Bíblia. E esses escritores, inspirados por ti, falaram exatamente uma linguagem humana aquilo que o Divino Deus queria que nós aprendêssemos, que nós tivéssemos conhecimento. Nos ajude, nos abençoe e nos conceda a tua paz, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos essas bênçãos, Espírito Santo, não é porque nós confiamos em nós, não, mas nós choramos e nós te pedimos essas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você.